Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um problema de amplificador operacional que foi retirado do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sadico. O problema é o 5.8 que está aí na tela. E ele fala o seguinte: calcule V0 para o circuito com amplificador operacional da figura. Está aqui embaixo a figura do circuito elétrico com o amplificador operacional presente e nós queremos nesse circuito aqui calcular a saída de tensão V0. E para fazer isso, nós devemos considerar as duas propriedades de um amplificador operacional. A propriedade número 1, ela fala que o potencial na entrada não inversora, que é o V+, deve ser igual ao potencial na entrada inversora, que é o V-. E a segunda propriedade fala que a corrente na entrada não inversora deve ser igual à corrente na entrada inversora e ambas devem ser iguais a zero. Essas correntes são bem baixinhas, nós podemos considerá-las iguais a zero. Essas são as duas propriedades do amplificador operacional. E agora eu vou aqui para baixo, vou redesenhar o circuito elétrico aqui embaixo e vou fazer algumas marcações. Aqui em vermelho, uma marcação que eu não vou utilizá-la agora, daqui a pouco eu vou e menciono o que ela significa aqui. E aqui embaixo eu fiz a ligação desse ponto ao terra. Então nós conseguimos ver aqui, por exemplo, que a entrada não inversora do amplificador operacional, a positiva, está ligada diretamente ao terra. Enquanto aqui em cima a negativa, entrada inversora, está ligada a essa fonte de corrente colocada aqui. Do lado de cá, nós temos a saída do nosso amplificador operacional, que nós desejamos encontrá-la. E nós temos aqui em cima ainda, ligando a saída à entrada inversora do amplificador operacional, uma resistência que é chamada de resistência de realimentação. Nós temos aqui uma realimentação negativa através dessa resistência. Então, esse é o circuito elétrico que nós devemos estudar a fim de encontrar a tensão de saída V0. E vamos considerar essa primeira ideia aqui, onde está o meu mouse. É a observação que eu fiz ali em cima. Dá para ver direitinho que o V+, que é o potencial na entrada não inversora, a entrada positiva, deve ser igual a zero, porque essa entrada positiva está ligada diretamente ao terra. Então, ela vale 0 volts. E aí, pela propriedade número 1, que fala que o V+ deve ser igual ao V-, os dois potenciais na entrada inversora e não inversora devem ser iguais. Então, nós temos que o V- deve ser igual a 0 volts, porque o V+ também é 0 volts, tá bom? Então, nós fizemos uso da propriedade número 1. Repare que, por enquanto, então, nós sabemos os valores de V+ e V-. O potencial é na parte mais e na parte menos do amplificador. Agora, eu vou fazer isso daqui um pouquinho mais. E agora sim, nós vamos utilizar essa marcação que eu fiz no desenho. Nós vamos agora aplicar a lei dos nós. A lei de Kirchhoff da corrente nesse ponto aqui, nesse nó. E eu fiz a marcação de 3 correntes. Dá para ver direitinho que aqui pela esquerda nós temos uma corrente entrando, que vem da fonte de corrente. Aqui em cima eu coloquei mais uma corrente entrando, que ela vai passar pela resistência de 2 kΩ. E por último aqui, nós temos uma corrente entrando na entrada inversora do amplificador operacional, que é a parte negativa. Nós temos 3 correntes, estão vendo?
Então, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff a elas. Olha só, está aqui embaixo, acompanhe meu mouse. Primeiro, vou falar sobre as correntes que entram. Essa primeira aqui, ó, 0,001, é a corrente que entra, que está vindo da fonte de corrente que ele colocou lá em cima. E essa daqui, ó, é a outra corrente que está entrando, a corrente que está passando em cima do resistor de 2 kΩ. Aqui eu utilizei a lei de Ohm. Eu coloquei a diferença de potencial que esse cara está sentindo, dividido por sua resistência, 2.000 ohms. Eu vou lá no desenho para mostrar uma coisa interessante para vocês. Reparem que, pelo sentido da corrente que eu coloquei ali, esse potencial é o maior de todos em cima do nosso resistor. Aí a corrente passa por esse resistor e caminha na direção do menor potencial de todos. Por isso que, vou voltar aqui na equação, por isso que a ordem correta é V0, que é o maior potencial, menos o V-, que é o menor potencial, tá bom? E depois, continuando a lei dos nós, isso aqui é igual à corrente que está saindo daquele nó, que é o I-, a corrente que vai entrar na entrada inversora. Então, essa daqui é a lei dos nós aplicado àquele nó. Agora, reparem o seguinte, eu vou fazer isso daqui. Reparem o seguinte, aqui nessa equação onde está o meu mouse, hein? Esse V- aqui, nós acabamos de encontrá-lo ali em cima na primeira ideia. Vou caminhar para lá, ó. Ele vale 0 volts que nós encontramos aqui em cima. Então, eu vou substituir aqui o V- por 0 daqui a pouco ali na frente. E nós vamos utilizar ainda a propriedade número 2 que eu mencionei aqui, ó. A propriedade número 2 diz que essa corrente aqui, o I-, deve ser igual a 0. Ela é bem baixinha e nós podemos aproximá-la de 0. Então, logo ali na frente, eu vou colocar esse valor igual a 0, pela propriedade número 2. E também eu vou colocar esse valor igual a 0, pela ideia aqui em cima, que nós encontramos que esse valor é 0 nesse problema. Acompanhe o meu mouse, agora estamos aqui, ó. Estamos aqui com a corrente de 0,001 aqui. Aqui ficou só V0 dividido por 2.000. E o terceiro termo do lado direito da equação ficou 0. Então, agora nós temos essa equação do lado de cá. E ficou uma equação muito fácil de ser resolvida, porque aqui nós temos apenas uma letra para ser encontrada, que é o V0. Nós podemos manipular essa equação devagarzinho para não errar. E olha só, eu vou caminhar com o mouse para cá. Se fizer essas contas, ali eu multipliquei a equação inteirinha por 2.000, tá bom? E aqui então ficou o 2. Aqui agora o V0 apenas, não tem mais o 2.000 na divisão. E do lado de cá se manteve 0. Muito fácil de resolver aquela equação. E nós encontramos que o V0 ele vale menos 2 volts. Então esse é o V0 que ele pediu para a gente calcular no problema. Esse V0 é a saída do nosso sistema, a tensão de saída. Vou aqui em cima mostrar o desenho para vocês, ó. É esse V0 que ele queria que nós encontrássemos. O valor dele, portanto, é de 2 volts. E reparem também, ó, nós temos lá um sinal negativo, mostrado que a tensão foi invertida. A polarização dela foi invertida. Mas, então, calculamos o V0 que ele pediu no problema. Está aí a saída desse sistema. Beleza, gente. Terminamos, então. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias, ajudado em seus estudos de alguma forma. E se isso aconteceu, dê um like aí e compartilhe com os amigos também. E nos vemos no próximo vídeo.